Olá, meus queridos, eu sou o pastor João Pereira, estou aqui para trazer para você mais um estudo da Palavra de Deus, desta vez baseado aqui em Apocalipse capítulo 7, onde nós vemos sobre os 144 mil selados. Tem muitas discussões que acontecem com o propósito de saber quem são os 144 mil selados no livro de Apocalipse. Existem várias interpretações, e isso acaba tornando um dos temas preferidos nos debates escatológicos. Nesse vídeo eu explicarei a verdade sobre os 144 mil sem denegrir ou menosprezar quem tem outras interpretações. O maior reavivamento que o mundo jamais viu não ocorrerá durante a era da igreja, mas imediatamente após o encerramento da era da igreja, durante os 21 primeiros meses da tribulação. Segundo o Apocalipse capítulo 7, enquanto o anticristo estiver ocupando o seu tempo com seus planos políticos, com seus projetos de administração, Deus, por meio de um grupo conhecido como 144 mil, alcançará os corações de milhões de pessoas que serão levadas a Cristo. Nessa ocasião, será a maior colheita de almas da história. Então, quem são esses 144 mil? Existem algumas contribuições de numerosas seitas, grupos religiosos que promovem confusão, especulação, de uma forma generalizada acerca desses 144 mil, servos de Deus, e que Deus tem um projeto de proteger, de guardar, sobre também a identidade. Mas o que nós sabemos, no entanto, começa a ideia a ficar mais clara quando nós habituamos, vamos dizer de uma forma assim, sempre que possível, interpretarmos a Bíblia de uma forma literal, mesmo tendo as suas figuras de linguagem, os seus simbolismos e tudo, Diz a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 7, no verso 4, que João viu o número deles, os assinalados, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse grupo ele será formado por descendentes das 12 tribos de Israel. Serão, portanto, 12 mil indivíduos de cada tribo, fazendo um total de 144 mil. E então, nós podemos dizer, o que eles vão fazer? O que farão esses 144 mil que serão assinalados, serão selados pelo Senhor? Um anjo vai assinalar ou selar esses evangelistas judeus que, no início da tribulação, eles passarão a ministrar o evangelho àqueles que foram deixados para trás. Então, esses 144 mil servos de Deus pregarão fielmente a mensagem de salvação por meio de Jesus Cristo e alcançarão resultados incríveis como nunca antes alcançados. Eles, contudo, também enfrentarão perseguições pessoais e passarão pelas terríveis provas da tribulação. Assim, como o anticristo vai exigir dos seus seguidores que recebam a marca da besta sobre a fronte, sobre a mão direita, conforme está lá em Apocalipse no capítulo 13, os 144 mil testemunhas ou evangelistas receberão de Deus o seu próprio selo na fronte. Eles terão uma boa compreensão do livro de Apocalipse e serão capazes de antecipar os eventos e a duração da grande tribulação. Esses judeus, eles irão imediatamente deixar toda a sua vida de lado e passarão a pregar o evangelho por todo o mundo, a todos que tiverem ouvidos para ouvir. Então o texto bíblico nos diz, ele nos chama a atenção, de uma forma especial, que essas testemunhas proclamarão o evangelho de Jesus Cristo e será uma das suas principais funções, pregar esse evangelho de Jesus Cristo. E em relação ao anticristo, os 144 mil e o anticristo e os seus futuros seguidores ficarão perplexos,
ao verificarem que com o arrebatamento milhões de crentes foram de uma hora para outra tirados do seu meio, as pessoas que ficarem após o arrebatamento ficarão extremamente chocadas, abaladas por causa do arrebatamento. Todas as classes profissionais terão seus quadros seriamente reduzidos e prejudicados. Então essa vacância generalizada e sem precedente trará consequências caóticas à sociedade, ao comércio, vamos dizer, a todo o mercado econômico e financeiro. Então os que ficarem para trás estarão plenamente cientes do aspecto sobrenatural do arrebatamento, sobretudo quando perceberem que todos os desaparecidos eram crentes em Cristo. O anticristo distorcerá a verdade e fará com que muitas pessoas esqueçam o impacto desse evento tão incomum que aconteceu, que foi o arrebatamento. Então muitas outras pessoas, porém, sentir-se-ão estimuladas a conhecer mais sobre as profecias bíblicas e o que proporcionará um terreno fértil para a pregação dos 144 mil evangelistas judeus. E os 144 mil em relação aos convertidos. Nós sabemos que, conforme 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que Deus não quer ver ninguém perecer. O Espírito Santo, ele trabalha nos corações para que as pessoas se convertam hoje. Mas naquela época, Deus vai estar agindo também com os homens, para aqueles que ficaram para trás, para que eles possam se converter através da pregação do Evangelho pelos 144 mil judeus. O número de pessoas que aceitará o Senhor durante a primeira parte da tribulação bem pode exceder a quantidade de convertidos durante os últimos 2000 anos em que a igreja está pregando o Evangelho. Porque os fatores são diferentes, né? Então, diversos fatores vão possibilitar isso, né? Como o tamanho da população mundial, as condições caóticas durante a grande tribulação e a poderosa ação de Deus por meio do evangelismo incansável das 144 mil testemunhas do Evangelho do Senhor. Então, em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, está dizendo que depois dessas coisas, João disse: "Eu olhei e eis uma multidão, né, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas que estavam diante do trono, né, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas. Estes, conforme continua dizendo o texto da palavra de Deus, são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro." Então a identidade dessa multidão, a qual ninguém podia contar, é óbvia. Estes são os santos que vêm da tribulação. Após assumirem um compromisso pessoal com Cristo, o fato de estarem diante do trono de Deus indica que estão mortos, porque todos aqueles que não compactuarem com a besta, que não aceitarem a marca da besta, serão mortos, né? Então, ao que parece, todo aquele que aceitar a Cristo durante a tribulação vai sofrer a sentença perseguição e acabará sendo morto pelas mãos do anticristo e dos seus seguidores. Contudo, aqueles que perseverarem até o fim receberão a vida eterna, bênçãos e recompensas sem medida das mãos do Senhor. Que Deus esteja abençoando e que nós possamos ficar com a verdade absoluta da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.